Vamos lá, pessoal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se houvesse um colapso no Brasil amanhã, um colapso social, pode ser uma crise sanitária, uma guerra civil, um problema político muito grave, uma derrubada de governo, pessoas na rua. Você estaria preparado para sair do Brasil? Você estaria preparado para dar um jeito se você não pudesse acessar o banco, se tivesse uma corrida bancária e o banco fechasse? Se os aeroportos estivessem fechados, o que que você ia fazer para proteger a sua família? Você conseguiria sair do Brasil da mesma forma? Pois bem, quem tem a residência do Paraguai tem um seguro e essa pessoa sim consegue sair. Vamos falar sobre isso. Meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver sobre a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior sobre alguns aspectos da sua vida, como, por exemplo, tirar uma segunda cidadania ou tirar uma residência legal no Paraguai. Ou abrir uma empresa offshore, uma conta bancária offshore, investir em imóveis no exterior e por aí vai. Se você nunca ouviu falar sobre isso, entre no nosso site teoriadasbandeiras.com.br. Lá você vai ver bastante material gratuito, pode marcar uma consulta comigo para eu analisar o seu caso específico. Também tem todos os nossos produtos lá e você também pode comprar o seu ingresso da mentoria Bitcoin Sem Fronteiras que vai ter no dia 9, tá bom? Então, voltando aqui, eu queria deixar 9 motivos para você adquirir imediatamente um plano B no Paraguai. Você adquirir a sua cédula no Paraguai. Por que a cédula? A cédula de identidade é uma residência legal, ela não é uma cidadania, tá? Não confunda uma coisa com a outra. Isso aqui não é cidadania, é uma residência legal, tá? Ela vem depois de você conseguir o seu carnê de residência, tá? Tá aqui, ó, admissão permanente. Primeiro você consegue a de 2 anos, depois você consegue a permanente, depois de 2 anos você renova, né? Tem exceções, você pode investir num negócio e contratar mais de 5 pessoas, investindo mais de 70 mil, você consegue ela direto. Agora com o Investors Pass, vai ter outras opções, mas ainda não está valendo, tá bom? Bom, eu vou te dar 9 motivos para você fazer isso imediatamente, tá? Isso que não é somente sobre ter isso em casa, ou sobre poder viajar, ou sobre poder investir no país. É sobre estratégia, é sobre proteção da sua família, tá? Não é sobre proteção patrimonial só não, é sobre proteção da família, e eu vou explicar por quê. Primeiro motivo, um plano B, tá? Real. Ou seja, se tiver uma crise econômica no Brasil, e a gente sabe, se você olhar na Europa, isso acontece muito, se você olhar invasões, guerras na Europa, você vai dizer que no Brasil não tem como isso acontecer, mas tem como acontecer uma guerra civil sim no Brasil, tá? Digamos que chega na hora da eleição lá, todo mundo com certeza absoluta que o Flávio Bolsonaro vai ganhar com 20, 30% de pontos na frente, que nem aconteceu na Venezuela, e de repente o STF, né, diz que não aconteceu desse jeito. Imagina como é que vai ficar as coisas. Já estão com os nervos, né, à flor da pele. Pode ser que aconteça outra coisa. Ou uma crise sanitária, que nem pode acontecer também, que todo mundo ficou preso no Brasil. Na realidade, todo mundo ficou preso no Brasil porque não tinha documentos de outros países. Eu tinha o Green Card, eu podia sair e entrar dos Estados Unidos. Eu tinha as residências, eu podia entrar no Paraguai, eu podia entrar no Uruguai. Eu estava livre, porque eu tinha residências de outros países. Inclusive, o Green Card é uma residência legal e fiscal. Então, com um plano B real, você tem um seguro. É como se fosse um seguro de carro. Aconteceu alguma coisa com o Brasil, você pode sim utilizar o outro país. Motivo número 2, plano de fuga de 72 horas, que foi
falado pela primeira vez sobre isso com o Robert Kiyosaki do Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se foi ele que inventou, mas ele disse que você tem que ter um plano de fuga de 72 horas, ou seja, você tem que ter um outro país para fugir do seu país. Ele diz os Estados Unidos, fugir dos Estados Unidos para outro país em 72 horas, e naquele país você tem que ter uma vida pronta, ou seja, você tem que ter um apartamento, conta bancária, documentos e uma renda na moeda daquele país. Melhor que seja em dólar, tá? Mas também em outra moeda, caso o dólar eh, se perder, né? O dólar tiver uma perda muito grande, você tem uma renda em euro ou você tem uma renda em outra moeda, certo? Ou nesse caso aqui a gente está falando em guaranis. E se vocês olharem o Guarani se mantém mais estável do que o real, tá? Então, o plano de fuga de 72 horas seria você colocar a sua família inteira dentro do carro, não usar aeroportos, porque os aeroportos, num problema muito grave, eles vão estar com voos cancelados. Não usar o sistema bancário para pegar dinheiro nenhum, ou seja, você tem que ter dinheiro cash, você pode ter Bitcoin, você também tem um cartão de crédito do Paraguai para poder usar, então você estaria usando o sistema do outro país, certo? Você teria tudo naquele país para poder passar. Você utilizaria a via terrestre, várias estradas que você pode passar para o Paraguai sem ter que passar pelos aeroportos, tá? Terceiro motivo seria uma vida paralela, que é o que eu estou falando. Você tem conta bancária lá, você tem patrimônio lá, você tem um apartamento que está alugado no Airbnb. Claro que quando você chegar lá, você vai ficar nele ou alugar outro. E esse apartamento está te dando renda. E essa renda em dólar está indo para a sua conta bancária em dólar e está crescendo o seu patrimônio lá. E se você for para lá, você já tem a sua vida pronta lá. E aí entra o quarto motivo, que é a renda em dólar, que nem eu estava falando. Os apartamentos lá, quando você compra, eles são negociados em dólar, certo? Se você for numa construtora hoje comprar na planta, que nem eu trabalho, você vai ganhar de 25% a 30% na planta de valorização, tá? E aí, as construtoras que eu trabalho, por exemplo, elas colocam para revender se você quiser, ou elas colocam para alugar no Airbnb e fazem toda a gestão. Se uma construtora específica que você quer não fizer, a gente tem imobiliárias para fazer toda a gestão para você e normalmente dá uma rentabilidade bruta aí de 10% ao ano em Airbnb, tá? E esse Airbnb, esse dinheiro vai primeiramente para uma conta em Guarani sua, se você não tiver pelo menos 6 meses de aluguel lá dentro, uma renda lá dentro do Paraguai. Depois de 6 meses, a gente consegue abrir uma conta em dólar para você com uma movimentação grande, com cartão de crédito, porque você está pagando IVA, está pagando impostos no Paraguai. Aí você começa a ser uma pessoa com crédito. Então você começa a ter uma vida paralela e uma renda em dólar, tá? Motivo 5 é a demanda real por esse Airbnb que você tem, né? Por negócio, se você quiser abrir lá. A gente não está falando só de turismo, tá? Assunção é uma cidade que tem turismo histórico, tem alguma coisinha, mas é muito pouco, tá? O turismo deles está mais ali em Foz do Iguaçu e tal, e Encarnación, mas Assunção não é o turismo de levar a família para passear e tal, é um turismo executivo. Executivo. Para quem não sabe, eu também sou formado em turismo, além de economia, e também finanças aqui nos Estados Unidos, que eu fiz, só faltou um semestre para completar. Mas, para quem não sabe, o turismo em Assunção é nômades digitais, tá? Que querem usufruir da taxa baixa de impostos e da territorialidade dos impostos no Paraguai. Então, eles alugam Airbnb. Também do agronegócio, que as pessoas, grandes fazendeiros vão para lá, ficam no Airbnb no começo ali, para depois ir comprar fazendas e etc. E investidores também que vão investir no país, comprar imóveis,
pessoas que vão abrir fábricas da lei da maquila, todo mundo fica em Airbnb no começo porque tem poucos hotéis, tá bom? E isso sustenta o mercado de Airbnb em Assunção. Muita gente acha que não, mas sim acontece, por isso que a gente chega nesses 10%. O sexto motivo que a gente vai entrar aqui é a mobilidade que essa cédula dá para você. Muita gente não sabe, com a cédula brasileira, eu tenho ela aqui, a minha ainda é antiga não, deve ter uns 3 anos. Essa cédula, se você sai do Brasil com ela e você precisa sair do Brasil com documento brasileiro e entrar no Brasil com documento brasileiro, isso, se você não faz isso, é crime. Você pode viajar na Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador e Paraguai. São os países que você pode viajar sem passaporte. Com isso aqui. Então, se o Brasil trancar e não emitir mais passaportes, numa crise dentro do Brasil, você pode sair do Brasil com o RG e quando você estiver no Paraguai, você pode viajar Argentina, Uruguai, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador com a cédula paraguaia, certo? Então, você não vai precisar de passaporte para viajar nesses países, mesmo que o Brasil não esteja emitindo passaportes no momento. Então, vai te dar uma certa mobilidade, se você quiser viajar nesses países para investir, para turismo, para diversas coisas que você precise fazer, tá? Então, isso não é também só sobre viajar, é sobre não ficar preso no Brasil e não ficar preso no Paraguai também, porque tem muita gente, eu quero asilo. Se você fizer muito bem o seu dever de casa, você vai conseguir não ficar preso. Motivo 7, impostos, tá? A gente sabe que os impostos no Paraguai são baixos, 10% de renda, 10% de empresa e 10% de IVA, mas o grande motivo é o imposto da territorialidade. Então, se você tirar a sua cédula agora, e mesmo que você tenha o RUC, que é o CPF deles, tendo residência fiscal e tudo, e continuar morando no Brasil, porque, né, você pode, nada vai incomodar a sua residência fiscal no Brasil. Nada. Tá? O correto é que se você tiver renda no Paraguai, você tem que declarar a sua renda no imposto de renda no Brasil, porque o Brasil ele tem uma tributação mundial. Já se você tem a residência fiscal no Paraguai e você tem renda no Brasil, o Paraguai não quer saber. O Paraguai só quer saber da sua renda paraguaia, tá? O motivo 8 é o custo de vida, tá? É muito barato, e a qualidade não é tão ruim, não é perfeita como os Estados Unidos, né? Não é perfeito, os Estados Unidos também não é perfeito, mas é muito, muito melhor que o Brasil, muito melhor que toda a América Latina, e a qualidade está crescendo, tá? Não vou dizer que não, mas está crescendo. Mas precisa muito melhorar aeroporto, educação e saúde. E infraestrutura, tá? Mas o grande negócio aqui da teoria das bandeiras é que permite você ter uma base, tá? Barata. Por exemplo, todo mundo que é nômade digital e viaja pelo mundo, na minha opinião, tem que ter uma base, ou seja, você volta para o lugar de vez em quando e descansa um mês, troca de roupa, deixa as roupas de verão, pega as de inverno, deixa as de inverno, troca de verão. Uma pessoa que não tem uma base, ela é um andarilho, ela é um nômade, digamos, um nômade pobre, né? Que fica andando com 2 malas ou uma bala por aí. Que tipo de vida a pessoa tem, né? Isso até os 20 anos de idade ou 25 anos de idade você até faz, né? No momento que você chegou num certo nível de vida, que você tem 35 anos, 40 anos, e digamos que, agora eu quero viajar, visitar várias cidades e tal, você até viaja durante 1 mês, 2 meses, mas você quer voltar para uma base,
tá? E se você quiser deixar essa base fechada, o custo de aluguel ou de apartamento no Paraguai, se você comprar ou se você alugar, é muito baixo para você ter essa base, tá? E, né, para nômades digitais isso é perfeito, tá? Motivo 9, tá? E isso é o mais importante que eu acho de todos, enfim, porque os Estados Unidos acaba te prendendo, o Chile, se você quiser passar da residência provisória para permanente, acaba te prendendo, o Uruguai, se você quiser ter o Holiday Visa, quer dizer, né, o tax holiday, eu digo, né, acaba te prendendo, a menos que você invista 2 milhões de dólares. Se você quiser na Argentina, você vai acabar te prendendo também 6 meses, mas o Paraguai não vai te prender lá. Então, se você tiver a residência legal e fiscal no Paraguai e pisar um dia por ano lá, você mantém ela. Ou seja, você pode continuar morando no Brasil, tá? Você pode pisar um dia por ano lá e viajar o mundo inteiro. Então, isso é uma grande vantagem em cima das outras residências, tá? É claro que se você tiver a do Uruguai, tá? E não tiver a residência fiscal do Uruguai, aí sim, também você pode fazer isso. É claro que se você tiver a do Chile e falar assim, ah, não, eu não quero ainda viver no Chile, então eu não quero passar para permanente, eu vou ficar só renovando a residência provisória, também dá para fazer isso. Mas a do Paraguai, nesse contexto, é a melhor para você fazer isso, tá? Então, a questão não é mudar de país, é ter o controle da sua vida usando a teoria das bandeiras, tá bom? E se você quer, na prática, entender como é que funciona isso, a gente tem mentorias, a gente tem a minha consulta para você fazer e eu analisar o seu caso específico. Aqui embaixo você pode entrar em contato com a gente no WhatsApp, um número direto. Você pode entrar deixa eu mostrar aqui. No nosso site aqui na Teoria das Bandeiras, se você entrar, você vai ter acesso também ao WhatsApp, tá? Ele fica aqui embaixo, não sei se está aparecendo agora, mas enfim. Você pode entrar também no nosso site Imóveis em Dólar, aqui ó, que fica embaixo o WhatsApp. Então você pode entrar em contato direto com a gente faz o atendimento, a gente vende imóveis, a gente tem um pacote no Paraguai, no qual você vai ter o seu carnê, você vai ter a sua cédula, você vai ter a carteira de motorista, você vai ter o RUC, que é o CPF, você vai ter 3 meses de serviço contábil com contador gratuito já, você vai ter também um passeio nas construtoras, você vai ter uma conta bancária em Guarani, no Banco Eno, e você vai também ter opcional para abrir uma conta numa corretora de valores. Não tem pacote no mercado que faça tudo isso para vocês com o preço que a gente faz, tá? Entre em contato para saber os nossos preços e para saber a qualidade dos nossos serviços, certo? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Não deixem de seguir o canal, curtir o vídeo, passar o vídeo para os outros, tá? De vez em quando, se você não está recebendo o meu vídeo, entre no canal para ver, porque às vezes o YouTube não entrega, e também você pode ser membro do canal. Nós temos também um novo canal que se chama Imóveis em Dólar, também está aqui na descrição, certo? Então esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos e até mais.